Paz e graça da parte de nosso bom Deus. É um prazer estar aqui convosco, poder impartir novamente a palavra do Senhor e estudarmos um tema muito complicado, um tema que está a assolar o mundo, esta grande crise humanitária deste vírus que é o Covid-19. Em relação a isto, eu tenho ouvido vários líderes religiosos a dizerem que está tudo bem, para as pessoas não se preocuparem, que basta terem fé em Deus e tudo será solucionado, que confiem em Deus e não têm que se preocupar com mais nada, que inclusivamente se não atuarem desta maneira, isto demonstra que têm pouca fé ou que a fé é morta, e aconselho então todas as pessoas a irem à igreja, a estarem todos em grupo, que não acontecerá nada. Basta ter fé em Deus e tudo estará bem. Não é necessário fazer nada mais. Eu com estas declarações tenho ficado um pouco apreensivo. E eu não quero estar a massacrar mais as pessoas, porque eu sei que é um tema que todos nós já temos ouvido durante vários dias e que já estamos um pouco massacrados com esta informação. Mas com estas declarações de vários líderes religiosos eu tenho ficado um pouco apreensivo. E como estou tão preocupado com esta situação, decidi preparar um tema porque sinto que estas pessoas estão a colocar milhares de outras pessoas em risco de vida. E então decidi preparar um tema para que vocês possam estar biblicamente bem informados. E então vamos analisar biblicamente este tema. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar, ou fazer a pergunta, o que é o vírus, ou por que surgiu este vírus Covid-19 no mundo? A Bíblia diz-nos em Isaías, capítulo 24, os versículos 4 e 5. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Devido à transgressão das leis de Deus por parte dos humanos, todo o planeta Terra se contaminou. E várias epidemias ou pandemias têm assolado o nosso planeta. Agora, epidemia ou pandemia, qual é a diferença? Estas duas palavras têm origem grega. Epidemia, originária de epi, que significa acima, e demos, que significa povo. Isto é a rápida disseminação de uma doença contagiosa que atinge um número grande de pessoas numa região. Por outro lado, pandemia, do grego pandemos, pan, todo, e demos, povo, é uma epidemia que se propaga numa grande área geográfica internacional, afetando uma parte considerável da população mundial. Vejamos então agora alguns exemplos de epidemias ou pandemias. E vamos numa ordem cronológica. Temos a peste negra, que matou cerca de 50 milhões de pessoas nos anos 1333 a 1351. Temos a cólera, que matou centenas de milhares de pessoas, do ano 1817 ao ano 1824. A tuberculose matou aproximadamente 1 bilhão de pessoas, dos anos 1850 a 1950. A varíola, que teve cerca de 300 milhões de mortos, do ano 1896 a 1980. A gripe espanhola, que contabilizou 20 milhões de mortos, dos anos 1918 a 1919. O tifo, houveram cerca de 3 milhões de mortos, dos anos 1918 a 1922. A febre amarela, 30 mil mortos, de 1960 a 1962. O sarampo, 6 milhões de mortes por ano até ao ano 1963. A malária, que continua a matar cerca de 3 milhões de pessoas por ano desde o ano 1980. E a sida, que continua a matar 22 milhões de pessoas desde o ano 1981.
Mas, infelizmente, existem vários líderes religiosos que estão a minimizar o problema deste novo vírus. E, para isso, utilizam geralmente os textos de Salmos 91 e Deuteronômio 7, que iremos analisar de seguida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ora, será que o texto nos está a dizer que nenhuma enfermidade cairá sobre nós se não tivermos cuidado? Se não tomarmos as devidas precauções? Vejamos o que diz a serva do Senhor. Em Testemunhos Seletos, volume 1, página 141, podemos ler o seguinte: As promessas de Deus não são para serem temariamente reclamadas, quando de maneira descuidosa nos precipitamos para o perigo, violando as leis da natureza e desatendendo à prudência e ao juízo com que Deus nos dotou. Isto é a mais flagrante presunção. E quando lemos o texto bíblico de Deuteronômio 7:15, um dos textos também utilizado pelas pessoas, por esses líderes religiosos, minimizando toda esta situação, então neste texto pode-se ler: E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. E então as pessoas, ao lerem este texto, ficam descansados e dizem: nós fazemos parte do povo do Senhor, não somos cristãos, portanto nenhuma doença, nenhuma enfermidade cairá sobre nós, mais bem cairá sobre os ímpios. Agora, o que as pessoas não entendem é que as promessas de Deus são condicionais. Elas são reais e verdadeiras, mas Deus não nos vai dar algo se nós não o queremos ou se não cumprirmos com os requisitos de Deus para as obter. Se lermos não só o versículo 15, que aqui temos, mas se lhe juntarmos o versículo 12 do mesmo capítulo, teremos uma visão mais abrangente do tema e iremos entender melhor. Vejamos. Será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. O Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das mais doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Portanto, aqui vemos claramente a palavra se. Ou seja, há uma condição. Se guardar os juízos, se guardares e cumprires a aliança, se estiveres disposto a obedecer ao Senhor, então, nessa situação, o Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Portanto, existe uma condição para que as doenças, para que as pragas, para que os vírus sejam afastados da nossa vida. Aliás, em Êxodo, capítulo 15 e versículo 26, podemos encontrar exatamente a mesma ideia. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Novamente temos aqui a palavra se, que denota uma condição. Portanto, todas as promessas de Deus são condicionais. Se nós obedecermos, a promessa está ao nosso alcance. Mas se nós desobedecermos, não podemos esperar por esta promessa. Portanto, para que nenhuma praga, doença, epidemia ou vírus assole a nossa vida, nós temos que ter fé, temos que obedecer aos mandatos do Senhor, temos que guardar os seus estatutos. Dessa maneira nós poderemos estar livres de tudo isto. Não é unicamente ter fé, porque se fosse unicamente ter fé, o que podemos dizer então dos discípulos, a quem Jesus lhe disse que a fé deles era menor que um grão de mostarda.
Queridos irmãos, não se deixem enganar. Essa situação, essa crença de que basta crer e estaremos salvos para sempre, independentemente daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, não é uma crença nossa, queridos irmãos. É uma crença de outras religiões. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, não poderemos estar unicamente fiados que a fé nos salvará e que nós poderemos fazer tudo aquilo que queremos depois. Essa crença não está correta. Eu não digo que todas as pessoas irão apanhar este vírus, mas recordem-se que todos nós somos pecadores, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Então haverá consequências na nossa vida. Poderemos não apanhar todos este vírus, mas certamente haverá alguns irmãos que apanharão este vírus. Isto não quer dizer que eles tenham mais fé ou menos fé que os outros. Se não, vejamos alguns exemplos. Recordo-me quando foi o Congresso de Itália, o Congresso de Reorganização, no ano 2017, que eu viajei com a minha família para o Congresso de Reorganização. Estávamos muito animados, fomos com toda a fé, com toda a alegria, com toda a motivação para servir ao Senhor, para estarmos nesta reunião espiritual com todos os nossos irmãos, com todos os filhos de Deus. E o que é que aconteceu, infelizmente? O meu filho adoeceu gravemente. Teve internado vários dias no hospital em Itália. Aqui temos uma foto porque ele estava mal nos primeiros dias e ele não saía, e foi uma oportunidade que eu levei o pequeno almoço que ali se encontrava no refeitório e até eu trouxe-lhe até à caminha. Mas, portanto, nós fomos com todo o intuito de servir o Senhor com toda a vontade, e isso não impediu que o meu filho adoecesse. Que dizer também de uma viagem que fez o nosso querido pastor Idel Soares à África. Numa ocasião, há 2 ou 3 anos, penso eu, ele foi fazer um trabalho missionário à África e ele contraiu a doença da malária. Será que isto foi falta de fé da parte dele? Não creio. Aliás, todos nós já adoecemos. Será que isto foi devido a uma falta de fé? Claro que não, mas sim devido à nossa desobediência e à dos nossos pais às leis de Deus. Numa resolução de 1993, a nossa Igreja determinou o seguinte: devido às preocupações com respeito ao perigo de contrair o vírus da SIDA, a Igreja é livre para usar copos individuais. Claro que esta resolução se refere ao uso de copos individuais e não do copo geral para todas as pessoas, como até esta altura era costume. Mas vê-se claramente aqui a preocupação para que este vírus não se propagasse. Seria isto falta de fé da parte da Conferência Geral? Claro que não. Mais bem, era uma precaução para que as pessoas não contraíssem este vírus. Também a situação de José e Maria, quando eles fugiram para o Egito. Houve a ordem de Herodes, que queria matar todas as crianças de 2 anos de idade para baixo. E José e Maria fugiram para o Egito para que o seu filho, para que Jesus não fosse morto. Será que isto foi falta de fé da parte de José e Maria? Claro que não, unicamente estavam a precaver de uma situação gravíssima e então decidiram proteger-se fugindo para o Egito. Os discípulos também tiveram que fugir várias vezes. Eram perseguidos e eles muitas vezes fugiram para outras cidades. Tiveram que se proteger, tiveram que abandonar locais, tiveram que estar em sítios escondidos para que não fossem mortos nessa altura. Foi isto falta de fé? Não, queridos irmãos. Eles unicamente estavam a precaver-se de algo grave e então, para não perderem a sua vida, eles refugiaram-se. Também o que dizer de mártires? Muitos mártires foram torturados, queimados vivos, atirados aos leões, crucificados, entre tantas outras coisas. Era isto falta de fé? Pelo contrário, eles demonstraram a sua fé através do seu sacrifício. Eles sofreram bastante. Eles não foram imunes a este sofrimento. Agora, não me malinterpretem. Eu não estou a dizer que não é necessário ter fé em Deus. Claro que é. E é fundamental para a nossa salvação. Mas uma das provas de que temos fé em Deus são justamente as obras.
pois uma fé sem obras é uma fé morta. E eu gostaria de dar 3 exemplos bíblicos que comprovam o que eu estou a dizer e que penso serem cruciais para termos como modelo para esta situação que está a atravessar o mundo, Covid-19. Vamos ver a situação de José. De José em relação àquele sonho das vacas magras e vacas gordas. José foi advertido de um período de fome. E como é que ele atuou? Ele precaveu-se. Ele armazenou comida para que depois, quando viesse a fome, então ele tivesse esse alimento para que em tempos de crise não padecesse dificuldades. Portanto, nós poderemos fazê-lo também em tempo de perigo. Claro que sempre pensando nos outros e não atuarmos como seres egoístas. Também Noé teve que se recolher quando houve o dilúvio. E ele ficou com a sua família recolhido dentro da arca até que passasse a tormenta ou até que passasse todo o tempo de água que estava, todo o período em que houve água no planeta Terra. Ele ficou refugiado dentro da arca. Também o povo de Israel teve que se recolher em sua casa até que passasse o anjo destruidor que iria matar todos os primogênitos. O que aconteceria se os israelitas não tivessem pintado os umbrais da porta com o sangue do cordeiro e se eles não tivessem recolhidos dentro de suas casas? Certamente que muitos primogênitos do povo de Israel teriam morrido. Logo, queridos irmãos e queridas irmãs, mesmo a fé necessita de uma ação para ser verdadeira. Portanto, nós também temos que fazer a nossa parte. Temos que nos precaver. Temos que evitar locais que possam ser possíveis focos de contaminação. Temos o dever cristão de nos protegermos, de protegermos a nossa família e de protegermos todo e qualquer ser humano. Em relação a isto, eu gostaria de ler um texto de Ellen White muito interessante que se encontra em Conselhos sobre Saúde, página 59, que diz o seguinte: Deus não operará um milagre para proteger das enfermidades aqueles que não têm cuidado de si mesmo, mas estão continuamente a violar as leis da saúde e nenhum esforço fazem para proteger-se da doença. Quando fazemos tudo o que podemos da nossa parte para ter saúde, então podemos esperar que os resultados benéficos se sigam e podemos pedir a Deus que abençoe os nossos esforços para a preservação da saúde. Ele então responderá à nossa prece, caso o seu nome possa, por esse meio, ser glorificado. Mas fazei com que todos entendam que têm uma obra a fazer. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que, por sua falta de atenção para com as leis da saúde, estão seguindo um caminho seguro para se tornarem doentes. Mas e que conselhos podemos encontrar na Bíblia para estas situações de doenças, de pragas, de vírus, de epidemias ou de pandemias? Nós sabemos que a Bíblia é muito rica e nós podemos encontrar conselhos para tudo. Então, que conselho nos dá a Bíblia para situações deste género? É importante recordar que o povo de Israel atravessou por certos períodos em que houve também doenças e houveram pragas. Uma delas foi precisamente a lepra. E se nós lemos o livro de Levítico, capítulo 13, e o versículo 46, podemos ler sobre qual era o conselho de Deus para quando as pessoas estivessem com esta doença tão contagiosa também. Então, Levítico 13, 46, podemos ler o seguinte: Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Vemos o cuidado que Deus teve com esta situação para que não se propagasse a doença. Então o conselho de Deus era que a pessoa infectada ficasse fora, ficasse afastada, ficasse recolhida e isolada. Desta maneira, a doença não se propagaria. Agora, o problema que nós temos nos dias de hoje com este vírus do Covid-19
é que o tempo de incubação deste vírus vai entre 2 a 14 dias, segundo dizem os especialistas. Portanto, nós não sabemos se estamos infectados, nós não sabemos se a outra pessoa está infectada. E nós podemos muito bem estar a infectarmos uns aos outros, a propagar esta doença cada vez mais, sem o sabermos. Portanto, não seria mais lógico seguir o conselho bíblico e recolhermos em nossas casas para não corrermos o risco de estar a colocar em perigo a vida de nossos familiares, a vida dos nossos irmãos, a vida de todo ser humano? É bom termos na nossa memória o texto de Provérbios 8:33 que nos diz: ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Portanto, sigamos esse conselho bíblico. Não coloquemos em perigo a nossa vida, nem a vida das outras pessoas. Isolemo-nos também. E recordem-se, para sermos sábios, como diz o texto de Provérbios, não devemos ser extremistas. É necessário haver um equilíbrio e compreender a Bíblia. Em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, podemos ler: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Queridos irmãos, obedeçamos às autoridades, se estas não estão em contra da palavra de Deus. E se as autoridades nos aconselham a ficar em casa, então façamo-lo. Tal como diz Provérbios 3, 7 e 8, não sejas sábio em tua própria opinião. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. E isto infundirá saúde a teu corpo e fortalecerá o teu ser. Portanto, queridos irmãos, não confiemos na nossa opinião, naquilo que nós sabemos. Vamos confiar naqueles que têm mais experiência. E se as autoridades de saúde nos aconselham a ficarmos em casa, sairmos de locais públicos, a evitar esses locais com tantas pessoas, então fiquemos por casa, não coloquemos em risco a vida de milhares de pessoas. Mas o que é que nós poderemos aprender sobre esta situação que estamos a viver? Que lição é que nós poderemos tirar para a nossa vida? Em Mateus 24:3, os discípulos fizeram uma pergunta muito importante a Jesus. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles queriam saber quando seria o fim do mundo, quando seria a segunda vinda. E Jesus disse que alguns dos sinais da sua vinda seriam: porque se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Portanto, o que é que nós podemos aprender com esta situação? Disto ser o princípio das dores, nós vimos que o texto bíblico nos fala de pestes, de fomes, terremotos. Isto é tudo o que está a acontecer na atualidade. Claro que a peste, a doença, o vírus é aquilo que nós estamos a falar e é aquilo que nós estamos mais preocupados. Mas tudo o resto também está a acontecer neste momento no mundo. Portanto, o que é que nós poderemos aprender com toda esta situação? Porque é que isto é o princípio das dores? O que é que isto nos está a dizer? O que é que o Senhor nos quer dizer com tudo isto? É que Jesus está às portas, queridos irmãos. Que o nosso Senhor, que o nosso Salvador irá voltar. Que nós poderemos gritar: Maranata, nosso Senhor vem. Temos essa promessa da parte de Deus. E gostaria de vos ler também Mateus capítulo 24, os versículos 29 a 33, que diz o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma à outra extremidade dos céus.
Aprendei, pois, desta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, que Ele está às portas. Queridos irmãos, estes sinais são uma indicação de que Jesus está próximo, de que Jesus está às portas. Jesus vai voltar e quer te levar com Ele. Não tenhas medo, confia no Senhor, entrega-te a Ele, faz a sua vontade e, claro, tem fé que serás salvo, mas faz também a tua parte. Queridos irmãos e queridas irmãs, ter fé não significa que nós estaremos livres de provas ou dificuldades, que estaremos isentos de atravessar tudo isto, ou que Deus falhe em cumprir as suas promessas. Não é isso. Não é que Deus falhe em cumprir as suas promessas. Não é que nós tenhamos falta de fé. O problema é que a muitos lhes foi ensinado um evangelho onde o ser humano é intocável, onde nada nos irá acontecer, onde nós seremos prósperos em tudo. Mas a realidade não é essa. Jesus e os seus discípulos atravessaram muitas dificuldades. E Jesus disse que nós neste mundo iríamos ter tribulações. Portanto, queridos irmãos, não é que seja uma falta de fé. Senão, o que poderíamos nós dizer daqueles cristãos que morreram tanto na China, como na Itália, como em Espanha, como na Alemanha, como em França? Será que isto foi por falta de fé? Claro que não, queridos irmãos. Nós devemos estar firmes nas promessas do Senhor, confiar nessas promessas e obedecer aos seus mandatos e crer que nada nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Isso é o que nós devemos pensar como cristãos. E dessa maneira, a promessa de 2 de Crônicas 7,14 será uma realidade na nossa vida. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Querido irmão e querida irmã, isto que nós estamos a ver no mundo é unicamente o princípio das dores. Coisas muito piores virão a este mundo. Portanto, é hora de fazermos algo. É hora de irmos a Jesus. É hora de orarmos. É hora de clamarmos pela nossa família, dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos. É hora de clamarmos por este mundo, por toda a raça caída. É hora de orarmos pelo derramamento do Espírito Santo. É hora de nós pedirmos ao Senhor que nos ajude a sairmos deste pecado que tem dominado a nossa vida. É hora de nós orarmos cada vez com mais força em unidade. E se tu tiveres que sair afora, se tu tiveres que ir ajudar alguém, fala, não tenhas medo. E se perderes a tua vida, pensa como Paulo, que dizia, para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Se tiveres que entregar a tua vida, fala, porque o problema não é morreres de coronavírus, o problema é tu morreres sem Cristo. Essa é a grande dificuldade que tu podes atravessar. Estares em casa não significa estar de braços cruzados. Poderás fazer algo também, mas se fores chamado a sair ao exterior, fala também, confia no Senhor. Agora, não coloques em risco a tua vida desnecessariamente. Lembra-te que ter consciência não é falta de fé. E para terminar, eu gostaria de usar um texto de Martinho Lutero, durante a Peste Negra, que penso que seria um bom exemplo para todos nós seguirmos. O texto diz o seguinte: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então fumigarei, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminada. E assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus me quiser levar, certamente me levará. Mas eu terei feito tudo o que Ele esperava de mim, pelo que não sou responsável pela minha morte ou pela morte de outros. No entanto, se meu próximo necessitar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Queridos irmãos, eu penso que isto que Lutero escreveu durante a Peste Negra, acho que é o fundamental e é um bom exemplo para nós levarmos em consideração na nossa vida.
Portanto, tentarmos proteger a nós, tentar proteger o nosso próximo, mas se formos chamados a servir, teremos que ir chamados a servir, confiar no nosso Senhor, isso sim. Portanto, que o Senhor te possa abençoar, que o Senhor te possa proteger e que te dê o ânimo e a força para poderes suplantar esta prova. Estes obstáculos são colocados na nossa vida e que com mais fé, com mais fervor, com mais ânimo e com mais oração possas ir aos pés do nosso Salvador. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém.